Fala Aqui Pauta vai tratar sobre o livro digital e nós convidamos aqui para bater um papo com a gente o Rafael Trombetta, o diretor da editora Mais Que Nada e promotor do primeiro Congresso Brasileiro de Livro Digital. É daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Livro digital. E para conversar com a gente sobre isso, o Rafael Trombetta, diretor da editora Mais Que Nada e o promotor do primeiro Congresso Brasileiro de Livro Digital, veio aqui bater um papo nessa noite conosco. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge. Rafael, livro digital. A gente já vê bastante coisa sobre livro digital, lê em revistas, isso está na mídia se falando, já houve várias polêmicas sobre isso. Mas onde é que a gente pode falar que isso começou? Qual é o início de se tratar o livro digital como algo sério, algo editorial, então, eu diria assim? Se utiliza sempre como parâmetro de tendências o mercado norte-americano. Então, tu tem um caso específico, que é o caso da Amazon Books, que começou como um site, e é um site ainda hoje, de livros, de venda de livros. E eles criaram um formato, na realidade, uma plataforma de leitura digital para livros, que é um formato próprio, né? Esse formato também agora já foi totalmente pego pelo mercado, né? Então existem vários outros tipos de leitores. Isso é o Kindle? Exato, exatamente esse. O Kindle é é um leitor digital, né? Um e-reader, como costuma se chamá-lo. Depois tu tem um caso muito bom da Barnes & Noble, que também é uma livraria, mas aí ela é física e virtual, que também pegou esse gancho. E segue vários outros tipos de leitores digitais. Estamos falando de 2007. Então, é um curto tempo, mas já é uma tendência anunciada. Se consolidou esse mercado. No ano passado, com um estudo de caso, tu analisa esse período anterior, então está muito recente, a Amazon vendeu mais livros digitais do que físicos no ano passado. Nossa! Esse é um caso. Mais específico, ele vendeu mais livros digitais do que livro com capa dura. Tem outros, então, em tese outros ainda, tipos, né? Então, em tese ainda falta um pouco, mas teve uma explosão muito grande. A demanda de livro digital e de autores independentes lançando-se no mercado e vendendo diretamente com diversas outras plataformas de venda. Mas a gente vai falar disso já de um processo de fim da livraria? Se tudo vai ficar digital, eu vou comprar o livro em casa e vou baixar, vou fazer um download dele? Ou eu estou exagerando? Depende do gosto. Se tu te adapta a essa forma de ler que o e-reader te proporciona, que é diferente que uma tela de computador ou um tablet. Sim. Existe agora também já a migração de que alguns tablets estão tentando incorporar essa tecnologia do e-reader. Mas o e-reader ele é único porque ele te condiciona a ler da forma como um papel é. Então tu tem uma tela monocromática que não te traz luz direcionada nos teus olhos. Então é muito diferente de uma tela de computador. Como assim? Diferente, porque a tela do computador é um monitor, é um LCD, é um monitor como tem aqui atrás de mim, é isso basicamente, né? Basicamente é isso. E o e-reader, como o Kindle, ele é o quê? Que tipo de configuração para a gente poder imaginar ele é? Bem especificamente, uma tela de LCD, uma tela de computador, são vários pixels que ficam sempre piscando. Muitos milhões. Milhares, assim, por segundo. Então o teu olho não percebe, mas ele está piscando. Enquanto que uma tela de um e-reader, ela não tem essa característica. Então, em tese, tu está vendo como tu está vendo um papel. É opaca, então? Chega a ser opaca.
Isso, mas tem contraste também? Tem contraste, tu tem brilho, tu tem nitidez, tu define algumas coisas ali dentro de acordo com o dia. Se tu tá dentro de num dia, tu pode diminuir um pouco a intensidade, tá? À noite tu pode aumentar um pouco mais, né? Mas a tecnologia chama-se e-ink, que é uma tinta digital, que ele tenta imitar como fica uma tinta impressa. Então tu quase vê o granulado no papel, que é diferente de tu ver um PDF, por exemplo, um formato que tu tem, ou um TXT, ou qualquer arquivo que tu possa abrir dentro do computador, ele fica um pouco diferente. E isso, para a criança, como é que funciona? Porque deve ser mais complicado. A criança já tem limitações naturais e tudo mais. Tem mercado para criança também? O e-ink, tu vê ele apenas em preto e branco. Então, se tu está pensando em fazer... Um livro infantil? Um livro infantil, ele teria que estar num formato diferente. Teria que ser no computador, então, digamos assim. Ou no tablet. Ou no tablet. Que tem um custo diferente também. Nós estamos falando que o e-reader, na realidade, para tu ter uma ideia, hoje, a Amazon comercializa $139. O Superior Tribunal Federal entrou em pauta a questão dos leitores digitais e livros eletrônicos, porque atualmente a legislação brasileira configura que eles têm que pagar impostos. Diferentemente que o livro físico e diversas editoras que têm isenções de impostos para baratear o produto cultural. Né? Então, a ideia que se tem é que ele é também. Ele é um livro, né? Ele é um livro. Ele não é um desktop, ele não é nenhum tipo Ele não é um tablet. Não é um tablet. Não é um tablet, tu tem outras funcionalidades para usar. Ele é apenas para ler livros. Então, um advogado paulista ele comprou pela Amazon um Kindle e solicitou a isenção de impostos. E ganhou, teve uma votação. E me conta assim, eu quero voltar a insistir um pouquinho nesse assunto da criança contigo, tá? Porque a gente sabe que criança tem o hábito da leitura, aquela coisa toda. Você fala de uma tendência de crescer, para a Amazon já está vendendo desse jeito, enfim. Como é que isso vai ser transportado? Como é que a gente vai poder falar no futuro próximo isso para crianças, então? Tem já alguma ideia sobre isso? Tu teria mais a parte da educação, do ensino básico, evolução do ensino fundamental, indo até o ensino superior. Você acha então que ainda hoje o livro físico para essa fase digamos assim, até um próprio caminho para levar para o... Eu acho que cada vez mais está mais simples para a nova geração, que agora nós estaremos entrando na W, segundo essas teorias de X, Y e gerações que estão vindo. Sim, né? sim. A minha filha acessa do Rio de Janeiro e conversa comigo diretamente via Skype e MSN. E é uma abertura tranquila que ela tem. Sim. Facilitada para ela. Então, essas tecnologias vão sendo agregadas no intelecto de cada geração que está vindo e a facilidade, ao meu ver, vai ser normal. Bom, nesse processo evolutivo isso vai acabar chegando nas escolas também, né? Vai haver um programa, vai começar a ser feito isso, depois isso passa para mais aprofundamento no mercado. Eu até te pergunto, e daí, como o mercado brasileiro já está vendo isso, do e-reader? Na realidade, tu vê muitas... todo mundo está estudando isso, né? Está se preparando para isso. Então, nós temos, na realidade, multinacionais que já estão fortemente dentro do mercado nacional, que já têm seus sistemas, suas plataformas prontas para atuar dentro desse mercado. Não estão atuando fortemente em virtude dessa carga tributária, que coloca praticamente o custo do livro digital igual a um livro físico. Então, deixando ele muito mais difícil de acesso para uma classe além de uma classe A. Né? Então, para ele descer e atender de certa forma, como tem profetizado Chris Anderson, uma cauda longa, atingir todo um público que hoje tem acesso a celular, compra o seu computador também, tem acesso à internet, a tendência é que isso aconteça quando tem essa liberação do governo relacionada a impostos. Mas ainda assim as estatísticas são boas, né? A gente está tendo um avanço grande com relação a isso, né? Hoje no Brasil. Está. Como é que você tem dados assim para dar para a gente do avanço do livro leitura, digital? Do avanço mesmo. do livro digital mesmo. O livro digital hoje em vendas é muito pouco. Isso é mais pela internet ou você encontra isso vinculado a livrarias?
As livrarias que vendem livro digital são as grandes livrarias hoje em dia. Então tu vai numa Saraiva, numa FENAC, ou provavelmente na Cultura também, existe já lá algumas coisas bem montadas. Existem outras plataformas como brasileiras, a Gato Sabido é uma precursora disso. Existe a Simplíssimo, que é uma joint, ao meu ver, de uma plataforma italiana. Também existem outras plataformas na Europa bem consolidadas, que eles estão esperando esse mercado nascente florar. Então está um começo. Mas, Rafael, você é diretor de uma editora que certamente trabalha bastante com esse mercado, mas você não sente um certo receio, talvez, ou não tem resistência das livrarias em adotar esse tipo de plataforma, já que isso talvez competiria com o próprio mercado que eles estão acostumados a lidar? Porque você coloca numa estante um livro, tá? Nós temos um lançamento, me parece visualmente muito mais fácil de trabalhar a venda dele, além de hoje ser mais barato. Estou tirando a questão do barato, tá? Mas parece muito mais fácil do que nós falarmos do livro digital. Isso tem essa relação? Tem e não tem. Depende muito do que tu está te propondo a colocar dentro de um livro. Um livro infantil, que se tu vai trabalhar com um design dele, com um designer, com um ilustrador, ele tem custos ali dentro, que se tu for migrar ele para uma plataforma digital, tu vai ter que trabalhar então com um editor para a internet, que a parte de software dele é diferente, de conhecimento dele também é diferente. Então esses profissionais, eles já têm uma valoração maior que um profissional, vamos dizer assim, da antiga, né? Então tu vai ter um custo muito similar no produto final. Como tu não tem a impressão, a gráfica, né, que é uma outra parte que seria praticamente 50% do custo do livro físico, então tu teria essa redução, em tese, no custo final. Mas tu tem uma larga escala, porque é um arquivo que tu disponibiliza, então tu não vai ter essa carga logística, vamos dizer assim, desse item. Então, em tese, tudo afirma que ele tem que ser mais barato. E é como acontece nos Estados Unidos. Lá tu tem uma graduação que chega a 70% mais barato, a 50%, é o mínimo admitido. Além da questão ecológica, que não tem o papel e tudo isso, né? Isso é muito você importante. você trata com o teu aspecto. Rafael, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho aqui no Almanac em Pauta. Que colocou esse nome porque só de eu ter nascido já foi uma conquista. Quando eu era menor, tudo parecia impossível pra mim. Então minha mãe me levou na ACD. Hoje eu ainda uso cadeira de rodas, mas só para ajudar as outras crianças. Esta história já teve um final feliz, mas 32 mil deficientes físicos ainda esperam tratamento. Ajude a ACD a ajudar. Doe. Rafael Trombetta conversava com a gente no bloco anterior, a gente falando sobre livros digitais, sobre essa questão da sustentabilidade, que eu deixei por querer para a gente começar agora esse bate-papo, Rafael. Rafael, claro, o livro digital, ele não é de papel, né? Então, nós já estamos falando de uma proposta também que
nessa nossa moda, nesse nosso momento de consciência com relação a isso, parece mais relevante. Como é que vocês, até que participam disso, e agora que a gente vai ter o Congresso Brasileiro, enfim, estão vendo esse aspecto, esse viés também da importância do livro digital? Com relação à sustentabilidade, ele é perfeito nesse sentido. Tu tem uma demanda muito grande de papel, da produção, na realidade, de produtos têxteis para fazer o livro normal, o livro comum. Então, tu chega numa posição que ela é perfeitamente cabível, preservando vendas, preservando direitos autorais, cobrindo com relações à pirataria, que são questões que trariam essa dificuldade de aceitar que o mercado produtor verta seus produtos de certa forma para isso. Porém, tu tem toda uma adaptação de um público leitor que está vivo e que se acostumou a ler e que permanecerá lendo durante muito tempo. Acostumado no meio físico, né? No meio físico, coisa exato. Palpável. Exatamente. Tu pega uma geração, talvez um pouco anterior à minha, eu estou na migração de uma para outra, como eu estaria na X, da década de 70, né? Seria da velha escola, da old school. Então, eu já tenho uma adaptação melhor. Pessoas que são meus professores, normalmente tu tem o papel. E ele é interessante porque tu guarda também. Então, tu tem uma questão prática. Para a educação, tu tem uma necessidade de adaptação ali dentro. Né? Para tu ter um leitor, por exemplo, que caiba um estudante de ensino médio, ele vai ter o quê? Durante um ano letivo, cerca de 20 a 30, quiçá 50 livros obrigatórios para ele ler. Então, tu imagina esses 50 livros, né? Cada um dos alunos... Um pouquinho mais alto, tá? Cada um dos alunos adquirindo, ou as suas famílias adquirindo, ou o governo adquirindo esses livros, e tu imagina um leitor de um tamanho mais ou menos de um livro, que é uma tela de 9 polegadas praticamente por 6, que é praticamente uma folha que tu tem na tua mão, que cabem 10 mil, dependendo da capacidade, muito mais do que isso. E que ele pode levar e frisar textos, pesquisar dentro dele, já a palavra, é uma facilidade que eu adoraria ter tido. Espero tê-la nos meus cursos que eu vim a fazer, de utilizar um e-reader para estudo mesmo. Tu, numa viagem, em qualquer lugar que tu for, tu não vai levar aquela pilha de Estava pensando letras. nisso mesmo, eu estou dentro do carro, estou dentro do ônibus, vou fazer uma viagem longa, né? E como é que fica em relação a essa questão que tu frisaste, começaste aliás a falar sobre os direitos autorais? Enfim, os autores estarão protegidos por esse sistema ou isso vai estimular um outro tipo de pirataria? Existe um consenso na relação ao direito autoral que se tu publicar qualquer coisa na internet, qualquer página HTTP, www ou qualquer outra nova codificação que tu tenha, tu já existe um registro que está dentro de um banco de dados. Então, automaticamente, de certa forma, se tu verificar a partir daquela data, aquele texto já está lá. Então, em tese, é como se tu mandasse uma carta, um texto teu para ti mesmo e guardasse ela fechada. Teu texto está guardado de direitos autorais porque tu mandasse para ti mesmo. Legislação brasileira prevê que tu mande o texto para a Biblioteca Nacional. Então, em tese, o escritor ele tem que se ressalvar, tem que fazer a ressalva desse direito de uma forma que é burocrática, mas física ainda. E física ainda. Mesmo se for um livro digital, ele vai ter que fazer essa... Ele vai ter que tirar um ISBN, né, um standard. É uma normatização que é um código de barras que dá um número para esse autor ou para esse editor, essa editora, do seu livro. Ele deposita daí a propriedade intelectual por meio físico e daí ele vai migrar para isso, se ele quer ter segurança. Se ele quer ter uma delas. Ele pode fazer também o seu livro por outras licenças, que hoje em dia existem no mercado. Uma bem conhecida chama-se Creative Commons, que é uma licença que ela tem fases. Então o autor libera partes disso. Isso é na internet? Diretamente na internet. E a internet não dá daí de novo a oportunidade de que se pirateie isso, já que a internet é um meio
de confiabilidade relativa, né? Sim, Você tem acesso a tudo na internet, em tese, né? Tu tem uma coisa hoje em dia que é a facilidade de tu atingir públicos que tu não teria anteriormente. Né? Um público português, por exemplo, de língua portuguesa, nós temos quase 9 ou 10 países, leitores potenciais ali dentro, e além daquela população que migrou, que está em diversos outros lugares. Então, para eles terem acesso a um produto do seu local, seria muito interessante que ele pudesse visualizar ele numa tela de computador e manter um contato com aquela fonte que ele ainda tem de estudo, ou de conhecimento, de procura, ou de leitura apenas, né? Então, tu tem muita coisa ainda por vir. Com relação à pirataria, ela está aí. Aí a questão é de como se criar políticas para se barrar esse tipo de ação, que tipo de monitoramento, e aí entra questões de liberdade, que é justamente a confrontação que existe hoje. Vamos ver ainda. Vamos ver essa solução. E nessa parte de distribuir, a gente comentou antes, inclusive, das livrarias, né, que elas já começam a trabalhar isso. Nós temos hoje organizado no Brasil um meio de fazer a distribuição desses livros, de distribuir o livro digital, ou hoje isso ainda depende de pontos específicos? Vamos dizer que eu moro no interior, moro numa cidade que não é livraria, digamos assim, uma loja que tenha lá, ou que se tem poucas opções. Como é que esse livro digital vai chegar na minha cidade? Isso já existe hoje uma forma disso caminhar por todos os caminhos, ou nós ainda estamos presos nos grandes centros? Existe uma política brasileira agora de tu ter acesso à banda larga em todos os municípios, né? Realidades que acontecem em países de primeiro mundo normalmente demoram um pouco mais, mas a tendência dessa política que já está traçada de ter a internet em várias localidades. Então, bastando tu ter acesso à internet, mesmo que ela não seja uma banda larga, e tu tiveres como chegar a esses tipos de local, por exemplo, tu tem um portal chamado Domínio Público, que é o portal de livros digitais com mais acesso no Brasil, que é uma plataforma do governo, onde tu tem livros que já passaram do período de proteção dos direitos do detentor, que seria o que 70 anos após a morte dele. Então nós temos os grandes autores da década do período, vamos dizer assim, Machado de Assis, normalmente o que vai cair também são os clássicos da nossa literatura. Tu tem como já acessá-los gratuitamente. Tu não teria necessidade de tu ir lá numa livraria, adquirir o livro, porque tu tem acesso a ele, virtual. Você não se desloca, não precisa encomendar, não precisa, você tem o livro ali, né? Está na tua frente. Bom, Rafael, vocês estão promovendo agora o primeiro Congresso Brasileiro de Livros Digitais, que vai acontecer em Gramado agora em maio, né? Perfeito. Como é que estão os preparativos para isso? Hoje a gente está fazendo uma captação por lei de incentivo federal e também estadual, visando aumentar o escopo do projeto. O Congresso Brasileiro visa chegar justamente no público consumidor, não direcionadamente nos produtores, que os produtores já estão tendo uma grande safra de eventos e coisas direcionadas a quem está produzindo, editoras, players que já jogam dentro desse mercado, e livrarias e outros. Tu tem justamente um mercado que vai vir a consumir esse produto, que já está, como se diz, essa tendência anunciada, solidificada. Então a gente tem um foco muito grande na educação e cultura. Então, visando o que é? Visando os bibliotecários, visando os professores, visando os próprios escritores. E muitos escritores que não têm acesso a editoras. Esse é a chave do livro digital. Muitos escritores não têm condições de bancar a sua primeira publicação. Muito bancar também, que é o custo alto. Principalmente, eu sei pelo menos, de alguns poetas, que é uma coisa muito mais complicada, que não é da cultura brasileira, é de poesia, na verdade, né? Não com a intensidade que se espera. Mas, enfim, nesse período que vocês vão estar com o Congresso, aliás, tem um site para conseguir pegar mais informações, a gente está botando isso no ar aí. Perfeito. Mas
vocês esperam o quê? Uma difusão em termos de Rio Grande do Sul, esse congresso, como é que ele está expandido para o Brasil? Vocês estão tendo uma boa receptividade? Nós estamos fazendo, na realidade, uma parceria. Na realidade, tu pega o próprio Ministério da Cultura, as regionais que tem espalhada pelo Brasil, sucursais que eles têm, são regionais que têm. Agora teve uma troca de governo, então tu tem novas pessoas chegando ali dentro. Mas a rede que se forma disso daí, tu tem diversos portais de comunicação dentro dessa área. E a própria... Existe um órgão dentro da Biblioteca Nacional que regula as bibliotecas públicas do Brasil inteiro. Então é direcionado para esses públicos, essa chamada, porque quem vai cuidar dos nossos filhos, é quem vai passar para essa juventude essa informação. Então tu tem que conscientizar essas pessoas e municiar elas de informações de como poder chegar a esse tipo de produto. Pouco tempo atrás o Brasil investiu em laptops para escolas, um laptop barato. Logo depois o mercado mesmo, a tecnologia evoluiu, tu já tem um produto que é mais simples, mais manuseável, que praticamente colocou aquele produto de lado. E isso o Congresso de novo é uma expectativa de mudar. Exatamente. Bom, Rafael Trombetta, para a gente concluir, eu tenho uma pergunta que eu acho que deve ter mais gente curiosa para saber. É o fim do papel? Não. Não? Não. Tá ok. Rafael Trombetta, obrigado por tê-lo aqui no Almanac em Pauta. Obrigado também. E a gente se encontra aqui na TV, no nosso próximo Almanac em Pauta, de acordo com a programação que você tem aí na sua emissora. Boa noite.